Querido e gentil leitor, uma nova temporada está fervorosa em Londres, mas o foco deixou de ser os bailes e as debutantes para ser as criadas, especificamente a Sophie, uma criada que pelo visto conquistou o coração do segundo filho mais velho de uma família muito nobre. E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje começamos de um jeito diferente, pois afinal é dia 29 de janeiro, dia de Bridgerton, e é por isso que eu estou com essa roupinha aqui, vestidinho azul, lembrando bastante a Cinderela, esse era o meu foco, um pouco da Daphne também, né, e a minha coroinha, cadê minha coroinha aqui? De debutante, porque hoje iremos falar da primeira parte de Bridgerton, que é focado no Benedict e na Sophie, sendo a quarta temporada, agora mais uma temporada aí pela frente, e pela primeira vez a Netflix decidiu palpitar um pouco mais nossos corações e dividi-la em duas partes. Então a próxima temporada agora só vai ser final de fevereiro. E eu já acabei de assistir os 4 episódios, acordei hoje às 7 da manhã, já assisti tudo, acabei de terminar, me arrumei, sentei na frente da câmera e minhas opiniões. Então assim, tá tudo muito bem fresquinho na minha memória, tanto que pela primeira vez eu nem vou pegar uma colinha, porque Bridgerton é algo que a gente sabe bem. Inclusive, deixa eu pegar o livro do Benedict, que eu tenho aqui. Um momentinho. Voltei, eu tava tão empolgada para falar sobre a série que esqueci de pegar o livro, porque, como sabemos, a série Bridgerton da Netflix é inspirada nos livros Bridgerton da Julia Quinn. E são 9 livros ao todo, na verdade são 8, e aí tem um ali que é os finais felizes de todo mundo, então pega ali todos os personagens novamente e conta um pouco sobre a Violet e o Edmund. E a série, ela tem decepcionado muito as últimas temporadas. A primeira temporada pra mim foi muito boa, eu gostei bastante, apesar de não ser muito igual aos livros, eu via a essência dos livros na primeira temporada. A segunda mudou muita coisa. Então, assim, a segunda foi muito decepcionante. Eu acredito que não apenas para mim, mas como a comunidade leitora de Bridgerton tenha assim se decepcionado com a segunda temporada. A terceira, do Colin e da Penélope, ela foi boa, foi. Tinha muita coisa que a gente queria, muitas cenas que a gente queria e esperava dos livros, e eles acabaram atendendo muitas coisas. Entretanto, ali teve algumas situações que decepcionaram muito todo mundo, principalmente a situação da Francesca. E agora essa quarta temporada eu percebi que a Netflix veio com tudo para tentar agradar novamente os fãs. E nesses 4 episódios eu percebi a fidelidade que eles tiveram com os livros. Isso é muito bom, é tudo que um bom leitor queria. Tava nas minhas metas literárias, inclusive, que eu postei aqui, de ter adaptações fiéis aos livros. E a quarta temporada de Bridgerton conseguiu fazer isso. Então, como que esse vídeo vai ser dividido? Eu sei que eu já falei aqui por um tempinho sobre, mas esse vídeo eu irei fazer um pouco contar sem spoilers. Quando for ter spoilers, eu irei avisar antes, irei deixar divididos em capítulos, e aí lá no final eu vou dar as minhas considerações finais. Então agora eu vou falar um pouquinho da história sem spoilers, para quem ainda não assistiu e quer assistir, mas quer sentir um pouquinho ali do gostinho da série. Aí eu irei avisar quando eu for começar a falar sobre spoilers. E por último, as considerações finais, eu não irei dar spoilers, porque o que eu for falar já estará nessa parte. Então aí você só pula para as considerações finais, que eu irei sim avisar. Vou deixar tudo dividido em capítulos para ficar mais fácil. Então, começando. Bridgerton. Nessa temporada, a gente começa já, nesse baile de máscaras dado pela Lady Bridgerton. E pela primeira vez não a Lady Danbury que vai desse baile, a Lady Bridgerton. E aí é um baile de máscaras, todo mundo vai usar máscaras até a meia-noite, com certas fantasias, não é apenas a máscara, tem essas fantasias. E o Benedict, ele não é muito familiar neste momento, ele tá indo, ainda que sendo o libertino que ele já havia demonstrado nas outras temporadas, ele se atrasa para os compromissos de família, a mãe tem que ficar indo atrás dele, então ele continua sendo esse grande libertino que a gente já havia tido conhecimento anteriormente. Um libertino. E o que a gente tem um pouquinho? Ele chega no baile, a mãe
quer arrumar casamento pra ele e pra Eloise, mas ele não quer, ele fala que não, ele não vai se casar, ele vai ser um libertino, ele quer continuar nessa vida, ele quer aproveitar os prazeres da vida, e ele não vê graça nas debutantes, elas são todas iguais, sem graça, o foco delas é o casamento, e ele não deseja isso pra ele. Então, o que a gente tem? Ele tá lá no baile, e tentando conversar com os debutantes, que foi o pedido da mãe dele, mas aí ele vislumbra uma mulher de prateado, olhando para um lustre como se fosse a coisa mais bela que ela já viu na vida. Ela tá ali deslumbrada com o lugar, com esse lustre, ela não para de olhar para ele com uma felicidade, uma alegria tão genuína que encanta ele vai até ela. Ele ainda tira ela ali numa situação, chama ela pra dançar, ela fala que não sabe dançar. Não, eu só não sei dançar. Uma lady que não sabe dançar. Ele acredita se tratar de uma personagem, né? Afinal, eles estão fantasiados. Aí eles vão lá pra fora, dançam juntos, tentam descobrir um pouco mais sobre ela, mas ela não dá essas informações pra ele. Ela também não reconhece ele como um Bridgerton até o momento que ele fala pra ela. E por fim, dá meia-noite e ela foge, deixando pra trás a luva dela. E aí é que de fato começa a história, onde ele começa a procurar pela dona da luva, lembrando muito a história da Cinderela, né, que é uma jovem ali criada, né, serviçal da casa, acaba indo pro baile, à meia-noite ela volta e deixa o sapatinho para trás. Então, assim, a história do Benedict com a Sophie foi sim inspirada na Cinderela, a própria autora já havia falado disso. Então a gente vai ter muito desse contos de fada nessa temporada. E a partir deste momento, irei começar a dar um pouco de spoiler, sim, porque a partir de agora, então se você ainda não assistiu, não quer pegar nenhum spoiler significativo, pule para as considerações finais. Tô avisando, hein? Vou dar um tempinho pra você pular. Espero que já tenha ido se você não quer ficar com os spoilers. Então, o que a gente tem mais nessa temporada, além dessa história? A Sophie, a gente descobre um pouco mais sobre ela, né? Que ela era uma criada, que ela é uma filha ilegítima, que o Kong se casou novamente, trouxe essa madrasta com as duas irmãs, bem típico da Cinderela ali, né? Que a gente já conhecia. E quando ele morre, ela acaba virando uma criada e faz todos os afazeres da casa. E quando o Benedict começa a procurar pela Sophie, sem saber que ela é a Sophie, ele procura muito. Ele procura a irmã dele, a ajuda da Eloise, e ela não quer procurar marido, mas ela acaba se vendo ali um mar de homens, porque ela quer conversar com todos os homens, né? O irmão dela faz isso pra ela, porque precisa conversar com os homens pra ver se as irmãs, pra descobrir se estiveram no baile de máscaras, pra ver se estava com vestido prateado, e ele também se joga ali no mar de mulheres pra tentar encontrar ela, né? Acho que eu nunca vi um homem tão focado na boca de uma mulher como ele, porque ele era pra boca de todas as mulheres, tentando ali identificar a Sophie, já que ela tava com uma máscara bem grande, ele apenas conseguia ver os olhos e essa parte assim da boca, né? E ele foca muito na procura dele. E a luva também, apesar de não ser tão útil neste momento. Mas depois ele acaba procurando a mãe, e a mãe acaba revelando que a luva era da Lady Penhallow. Enfim, não me recordo exatamente desses nomes, os meus nomes em inglês, assim, quem me acompanha sabe que eu não sou muito boa. Mas da família, né, do pai biológico da Sophie. E ele acaba indo lá, conhecendo as duas irmãs, ele já havia conhecido uma delas, a mais velha, mas aí ele vai acabar conhecendo a Pose. E apesar de início se interessar por ela, descobre que ela não estava de dama prateada, então não era ela. E a Sophie tem um momento ali na porta em que um outro serviçal da casa fala pra ela, vai lá, entra lá, fala pra todo mundo quem é você. Não vai importar, né, se a Amarinda se descobrir, tipo, o Benedict já vai estar na sua, ele tá procurando por você. E tem um momento que ela vai ali girar a maçaneta, mas ela fala, não, ele não tá atrás de mim, ele não tá atrás da criada, ele tá atrás da dama de prateado, daquela mulher da alta sociedade, a misteriosa, ele não tá atrás dessa criada, dessa serviçal. E aí ela acaba não falando nada. Não é a mim que ele procura.
Ele procura a Lady do vestido prateado. Conforme a procura dele vai crescendo, a Marinta acaba desconfiada da Sophie, descobre que os sapatos dela tinham sido usados, acaba vendo ele com a luva e junta todos os pontos, e por isso ela expulsa a Sophie da casa, chama ela de ingrata, fala que fez de tudo por ela, mas que ela se perdeu, não sabia mais qual era o seu lugar, e aí ela é expulsa da casa. E também queima ela para toda Londres, para ela não conseguir mais nenhum emprego. Ela acaba parando no campo, né, em uma casa lá em que tá tendo uma festa, o Benedict acaba lá e tem uma situação com uma outra serviçal, os lords ali, né, tentam se aproveitar da situação, ela acaba defendendo essa colega de serviço dela, e aí vão pra cima dela, aí o Benedict aparece e acaba agredindo, né, o dono da casa, o filho dos donos, no caso, né, e ele também acaba se machucando e leva ela embora. Ela não quer ir, mas ele acaba convencendo ela de que vai sim conseguir um emprego. E aí, em seguida, eles estão ali na carruagem, eles estão indo de volta para Londres, mas começa a chover, apesar do Benny, para os íntimos Benny, no caso, fica falando, não, é só neblina, mas começa assim a chover e eles acabam parando no Meu Chalé, que é o nome da propriedade, que não tem nada de pequeno, não tem nada de chalé, mas se chama Meu Chalé. E aí eles ficam por um tempo, enquanto o Benny tá muito mal. A Sophie cuida dele, chegam os empregados da casa, que por sinal, os caseiros ali da casa, né, a governanta e o marido, eu lembrei muito da essência do livro. A senhora ali, ela é muito dura, rígida, trata o Benny como filho, né? Ela dá ordens e ele acata. O marido tem medo dela ali, de certo modo, né? Isso lembra muito do livro. Então tem essa grande fidelidade do chalé e dos caseiros da casa. Sim, recorda muito o livro. Conseguiram dar vida a esses personagens tão bem pensados pela Julia. E todas as cenas que acontecem no chalé se recordam sim bastante também aos livros. Inclusive temos a cena em que o Benny vai lá no rio, e ela acaba flagrando ele, acaba tendo ali um beijinho, né? Então, assim, tudo se recorda muito ao livro. Para quem já leu, vai ficar muito satisfeito em todos esses aspectos. Inclusive, quando eles voltam ali para Londres, depois dessa estadia, já dá para perceber que eles estão ali um pouquinho apaixonados, a Sophie principalmente apaixonada pelo Benny, mas ele sabe que ela é só uma criada, e ele ainda vai atrás da Dama de Prateado, né? E ali, enquanto ela cuida das irmãs dele como dama de companhia, voltando já para Londres, acaba parando na casa Brixton, já que nenhuma outra casa quis aceitar a Sophie por ela estar queimada na cidade. A própria Violet também não queria, mas o Benny acaba convencendo ela. Ele acaba ficando muito mais na casa do que antes ele chegava só atrasado, ele não queria ficar na casa, mas ele acaba começando a frequentar muito mais ali e tendo vários momentos de interação com a Sophie. E é legal ver tudo isso acontecendo e ver essa similaridade muito grande com o livro. E aí, focando apenas a parte do Benny e da Sophie neste momento, além de ser muito similar ao livro, faz um tempo que eu li esse livro, mas eu me recordo muito da história, dos pontos principais, e todos esses pontos principais que eu me recordo, nesses 4 episódios, foram sim conseguidos ser transmitidos. Aí temos esse momento ali final, em que o Benny propõe a Sophie ser amante dele, e a temporada, essa parte da temporada termina bem neste momento, em que a vontade é entrar ali na tela e bater no Benny, porque ele teve essa ousadia, eu sabia que ele teria essa ousadia de propor isso pra Sophie, mas assim, que raiva dele, porque assim, quem lê o livro vai entender, quem assistir também vai entender, dá essa raiva dele, este momento dele ter ali um momento mais íntimo com ela, e ele só fala, aceita ser minha amante, e ela fica tipo assim, que é isso que você quer? E ela não quer isso, ela não quer essa vida pra ela. E assim, dá muita raiva, igualzinho nos livros. Então, focando apenas na história principal, é muito igual aos livros. Conseguiram, a Netflix, né, a Sonda ali, conseguiu trazer
a história dos livros para as telas de forma magnífica. E eu decidi falar apenas deste momento do casal antes, por conta de que o livro, quem já leu o livro vai entender, a história é focada apenas nos protagonistas. Cada livro tem ali os seus protagonistas. Então, acho importante primeiro falar sobre isso, falar sobre o protagonista e sobre a similaridade com os livros, porque os personagens ao redor deles não tem foco no livro, né? Tanto que a gente só tem a visão do Benny e da Sophie. Então, não vai ter esse foco nos livros. Então, tudo que está ao redor dos protagonistas acaba sendo um pouco ali de criatividade, né, dos produtores da série. Então, em relação ao casal, é tudo muito perfeito. Todos os momentos deles juntos, dá pra ver a química acontecendo. Eu acho muito legal a dinâmica dos dois, porque o Benny, ele tem essa postura um pouco mais imatura, um pouco mais crianção, né? E a Sophie, ela é muito mais séria, muito mais centrada, ela aprendeu a ser assim. Ela era uma criança feliz. Ela tinha tudo o que queria, o pai dela era presente, o pai dela a amava. Mas ali, com a perda do pai, ela perdeu tudo, né? A madrasta, de certo modo, né? Madrasta, assim, renegou ela, fez transformar ela em uma criada. E ela aprendeu que a vida é dura, e ela aprendeu o lugar dela na sociedade. Então, ela aprendeu que ela tem que ser uma mulher centrada para o que deve ser feito, né? Para o papel dela ali de uma mera serviçal, de uma mera renegada, porque ela acredita que ela foi renegada, já que a Marinta diz que ela não estava no testamento do pai. Então, assim, é muito legal essa dinâmica dos dois, a forma como eles interagem, a forma como a Sophie vai se soltando ao lado do Benny, que ele consegue aos poucos, fazendo ela se divertir um pouco mais, a se soltar. E é muito legal essa dinâmica dos dois. Agora os demais personagens, que eu sei que vocês também querem saber. Temos muito do Colin e da Penélope, principalmente da Penélope, porque ela ainda é a Lady Whistledown. Ela continua escrevendo os panfletos. A rainha usa ela agora como um panfleto ambulante, né? Tanto que ela chama ela ali logo no início da temporada e fala, quais são as fofocas? Aí ela vai contar, ela, não, começa do início. Ela começa, né? Querido e gentil leitor. Quero que comece pelo começo. Querido e gentil leitor. Falando, e a rainha o tempo inteiro ali no baile, tá atrás dela, quer saber de fofoca. A rainha mudou de foco. Ela não quer agora, neste momento, um diamante da temporada, uma debutante. Ela quer escolher uma figura masculina, qual vai ser o solteiro mais cobiçado da temporada. E apesar da Pen tentar, ela acaba escolhendo o Bridgerton, apesar da Pen tentar muito, inclusive aposta com a rainha de que o Benedict não vai se casar nessa temporada, tem essa aposta rolando. E ela ali tenta seguir com a vida dela, mas a vida dela tá muito esvoroçada agora, todo mundo quer saber sobre ela. Assim, acho que todo mundo pensou que quando ela fosse descoberta a Lady Whistledown, ela seria um pouco renegada, as pessoas teriam um pouco de medo dela. Mas como esses panfletos continuam e a importância deles continua, e todo mundo sabe dessa ligação muito grande dela com a rainha, chega a ter uma fila de pessoas na porta dela para conversar com ela, para presentear ela. Igual seria uma debutante, né? Com aquela fila de pretendentes ali à espera, com presentes, tentando agradar. E é isso que as pessoas fazem. Vão até ela com presentes, vão até ela com fofocas, vão até ela atrás de ajuda, às vezes para sair na coluna. Então, assim, essa é a vida da Penélope. E ela também tem o Elliot, uma criancinha muito fofa que aparece nessa temporada. Dos demais irmãos, Daphne, infelizmente, não apareceu. E eu senti muito isso. Porque a Kate e o Anthony não apareceram nessa parte da temporada. Eu acredito que eles vão aparecer na próxima parte, né, em fevereiro. Mas eles foram citados. Em vários momentos, o Anthony e a Kate é citado, que eles foram pra Índia ter o bebê. Mas eles são citados em vários momentos, como membro da família ativo, com a importância deles, que de fato as possui. Mas eu entendi o fato deles não estarem presentes nessa parte da temporada, porque já tinha o Colin e a Penélope para ofuscar um pouco a Sophie e o Benedict. Então, se colocassem a Kate e o Anthony, que é um casal que todo mundo gosta muito de assistir, gosta muito da interação deles, e o filhinho deles, a Sophie e o Ben acabariam ali em um segundo plano muito mais a fundo, que não seria intenção, porque eles são os protagonistas. Então, acredito que essa edição deles será apenas ali mais pro final. E dá tudo certo.
Mas a Daphne e o Simon não foram nem citados, não foram nem mencionados de longe. Tipo, nada. A única coisa que a gente tem é as roupas que a Sophie usa no meu chalé. E o Benny só falando que são vestidos antigos das irmãs e que não vai ter importância dela usar. E dá pra perceber que aquelas roupas parecem ser da Daphne. Mas assim, elas não são citadas. O nome Daphne não é mencionado. E é muito triste porque ela foi da primeira temporada, ela teve uma importância muito grande nisso tudo. Ela é uma personagem que aparece em todos os livros e é como se a personagem só deixasse de existir. Isso é muito triste e também abre um precedente. Será que isso vai acontecer com os outros personagens? Será que em algum momento o Anthony não vai deixar de ser citado? O Colin vai deixar de ser citado se deixar de ser importante para a história? Então, assim, é triste isso. Espero que não aconteça. Espero que tentam ali resgatar um pouco a Daphne. Nem que for, ela tá no interior com seus filhos, sabe? Alguma justificativa para esse sumiço dela. Que a gente sente falta. A gente quer sim essa personagem. A gente quer todos os 8 irmãos reunidos. Isso não tem acontecido e agora até deixar de citar, eu acho que é muito pesado para a história e é muito pesado para os fãs. E isso eu acredito que seja uma falha muito grande da série. Que mais temos? A rainha, né, que também tá muito atrás de fofoca. A rainha parece o tempo inteiro entediada com tudo. E a única coisa que a segura é a Lady Dunbury. Mas a Lady Dunbury, ela aparece nessa temporada com uma revelação chocante. Ela quer deixar Londres, pelo menos por um tempo. Por isso que ela abriu mão do primeiro baile da temporada. Ela não pretende dar outro baile. Ela quer visitar a terra natal dela. E ela quer conhecer o mundo. Ela acredita que já fez muito por Londres, muito pela rainha. E ela quer essa pausa. E a rainha só diz não. Inclusive, elas brigam um pouco. E tem um momento ali em que elas fazem as pazes, que é muito significativo, principalmente para quem assistiu já a série da Rainha Charlotte. E é muito importante ver que eles conseguiram abranger o universo Bridgerton, falando da Rainha Charlotte, que é uma personagem adicionada para Bridgerton, né, para a série, não existe nos livros. E conseguir trazer toda a dinâmica que teve na série da Charlotte agora para o futuro na série Bridgerton. Então a gente tem ali, né, a amizade dela com a Lady Dunbury, a gente percebe como essa amizade é significativa. Talvez até por já ter assistido a série, eu sinto que essa amizade ficou muito mais intensa, muito mais profunda. E é a única amiga que a Charlotte tem, a única amiga que sempre esteve lá, que sempre ajudou ela em todos os momentos. E ela não quer que a Lady Dunbury vá embora. Ela não quer a Agatha longe, porque é a única amiga dela. E aí temos um momento que ela fala: e o que vai acontecer se o meu marido se for? O que vai ser de mim se você estiver longe? Você é a única pessoa que eu tenho. Isso é muito significativo, muito importante para quem já conhece toda a história delas. E é muito legal de ver isso nas telas. Inclusive, depois a Agatha acaba ali conseguindo pensar em um jeito de trazer uma dama de companhia para ela, né, mais parecida com a própria Agatha, que não vai abaixar a cabeça porque a rainha diz, que vai desafiar, ter um pouco desse espírito dela, para que ela não se sinta tão sozinha, tão entediada na vida, se a Agatha de fato deixar Londres, como acredito que vai nas próximas temporadas. Isso vai ser muito triste de ver a Agatha longe, porque a Agatha é uma personagem de muito destaque em Bridgerton, né? Tanto nos livros, quanto na série, ela conseguiu todo esse destaque. Então, vai ser difícil não ver ela nas telas, que eu acredito que seja a ideia ali principal para essa mudança dela, de ir para longe, de visitar a terra natal dela por um tempo. Então, eu acredito que ela vá deixar que tem tempo de tela. O que mais temos? Temos a Violet, que a Violet, ela tá deslumbrante nessa temporada, ela tá muito linda. O vestido dela no baile de máscaras, eu achei, assim, divino, muito fabuloso. A forma o cabelo dela tá, a coroa, ela conseguiu entregar um look impecável. E ela tá tendo um destaque maior, além de ser a mãe casamenteira ali, né? Ela tem ali um próprio jardim dela querendo florescer. E finalmente acontece nessa temporada. Ainda temos muita analogia sobre jardins, relembrando aquela conversa dela com a Agatha. E assim, a Violet, ela continua muito bem. Ela continua sendo a mãezona que ela é, preocupada com os filhos, principalmente agora com o Benny.
e com a Eloise, porque ela quer colocar eles pro casamento, né? Ela tem que casar esses dois, é o foco dela, assim como nos livros, mas está tendo esse espaço abrindo pra vida pessoal dela, desde o Edmund, que ela perdeu há muitos e muitos anos. E aí também, além disso tudo, né, temos algumas outras situações menores que acredito que não irei falar, né? O Gregory foi pra Elliot e pra Edom, né? Pro Edom, desculpa. E ele tá longe agora. E ele cresceu. E daqui a pouco ele já estará entrando numa igreja e pedindo um casamento. E já tá quase lá. A gente tá conseguindo ver o crescimento dele. Igual um pouco a gente tem nos livros. A gente consegue ver esse crescimento tanto dele quanto da Aya, assim, que também já tá tudo focado ali pro casamento, pro futuro dela. E o Gregory também, ele já tá crescendo, já tá aparecendo ali um fio de barba nele, temos momentos divertidos a esse respeito. Além disso, temos a irmã que eu estava evitando falar. Ai, Francesca. A Francesca, pra mim, ela virou um desserviço. Ela chega, todos os momentos dela, pra mim, eu vou deixar isso bem claro, é a minha opinião, a opinião de leitora dos livros Bridgerton, que conheceu esse livro há anos e já leu e releu diversas vezes. Todo o tempo de tela dela é um insulto para a sociedade e não apenas para Londrina. E assim, eu não me refiro ainda ao fato da Michaela não ser o Michael. Nem é essa a questão, porque a Michaela ela só vai aparecer lá no último episódio, assim, no último tempo da situação. Nem é essa a situação que eu me refiro. A Francesca, ela virou um serviço muito grande. A gente tem ela ali, tentando gerar um filho, né, igual nos livros, ela tem essa importância que ser mãe, ela quer muito um filho, mas ela não tá conseguindo, ela já até começa a ficar preocupada em relação a isso. Acaba em a semelhança dela e da Francesca dos livros. É muito triste pra mim isso, mas assim, ela é um desserviço. A série seria perfeita se cortasse todo o tempo de tela dela. A Francesca, ela não parece amar o John. Eu achei que esse sentimento que eu tive quando eu assisti a temporada anterior iria passar nessa percepção, mas não, ela realmente parece não amar o John. Ele é só confortável, ele é um bom marido, proporciona uma boa vida pra ela. Eles são amigos, ela se sente confortável com ele. E pra mim parece ser esse o casamento deles. Não parece ter este amor. E ela nem se sente satisfeita com o John e ela usa muito tempo dela falando sobre isso, como ela não é satisfeita. Assim, ela não ama o John. Ela não ama o John. Ele não é o amor da vida dela, igual é nos livros. E é muito triste ver que a Netflix está estragando esse relacionamento lindo da Francesca e do John. É um desrespeito ao amor dos dois. E não me refiro ao fato da Michaela. Mesmo se colocasse o Michael na história agora, ainda assim seria uma mancha no relacionamento dela com o John. Porque nos livros fica muito claro o quanto ela amava o marido, o quanto ele era o amor da vida dela e o quanto eles eram felizes. Algo que não tem na série. Isso não acontece. E é decepcionante. E é diferente, por exemplo, no fato da Violet, como eu falei que o jardim dela floresceu. A Violet deixa muito claro que ela amou muito o marido. Ele é o amor da vida dela. Ela demorou anos para superar, digamos assim. E ela ainda pensa nele o tempo inteiro. Apesar dela estar tentando seguir em frente, ela ainda pensa nele. Ela ama ele. E ela não quer manchar esse legado deles. E a Francesca, ela tá manchando a história dela ainda com o John em vida. Apesar da gente saber que ele vai, né, em breve, ela já tá manchando a história deles. Então, a temporada da Francesca é algo que eu não quero nem assistir. E pra mim a série é ótima, tirando qualquer momento dela. E falando em outra irmã também, a Eloise, eu acredito que estará na próxima temporada. Ela será ali o fato com o Philip, porque a mãe começou a colocar ela no serviço de solteirona, como ela alega já ser, né? No serviço ali de dama de companhia da irmã, da Aya sempre, em que a Aya sempre não para de falar sobre decoração e talheres e todas essas coisas ali da vida de casada.
E acredito que a Eloise tá começando a perceber, essa vai ser minha vida de solteirona, vai ser assim pra sempre, né? Porque normalmente elas são damas de companhia, né? Então, acredito que vai acabar a próxima temporada, ela vai começar a perceber isso, que ela não quer essa vida e vai ali partir para as cartas pro Philip e a Marina, né? Provavelmente se vai. Talvez até nessa segunda parte já comece algo nesse sentido, porque eu comecei a perceber esse sentimento dela de insatisfação com a vida de solteirona dela. E acredito que eu tenha falado todos os spoilers que eu consegui pensar. Então, eu acho que o vídeo já está em 30 minutos. Nossa, tá longo, hein? Mas aqui pro Bridgerton foram 4 episódios, mas aconteceu muita coisa. Então agora, a partir deste momento, sem mais spoilers e apenas considerações finais. O que eu achei da primeira parte da temporada Bridgerton? 4 episódios, com duração de 1 hora cada, em média, né? 1h02, 1h05. A série é muito boa. A série conseguiu ser fiel aos livros. A história da Sophie e do Benny está sendo contada de forma linda, de forma realmente similar à leitura que eu tive anteriormente. Eles estão se conhecendo, eles têm uma boa interação, eles têm uma boa química. A gente consegue ver esse relacionamento acontecendo durante o tempo que eles passam juntos. Gostei muito da forma como a série começou ali a contar a parte ali do Benny, né, a parte do baile, a parte que ele conhece ela. A gente não sabe nesse primeiro momento quem ela é, que ela é uma criada, a gente percebe isso lá no final do primeiro episódio. Aí no segundo começa a contar a história que a gente já tinha anteriormente nos livros. E a gente já sabe um pouco da história da Cinderela, né? Qual que é a história da Cinderela? Ela era uma jovem que tinha o pai que amava muito, o pai morre, a madrasta e as irmãs começam a fazer crueldades com ela, faz os serviços da casa e acaba sendo um pouco nisso, né? Então é um pouco já batida essa história. Então eles não contam de início, eles vão contando um pouco depois. Aos poucos eles vão desvendando um pouco mais o passado da Sophie, o que eu acredito que tenha sido contado de forma muito bem elaborada. E uma outra coisa também é a importância da Sophie, né? Acaba tendo uma guerra ali das criadas que durante a série, porque quando a Sophie é expulsa da mansão, precisam contratar, a madrasta dela tem que contratar várias pro lugar dela, e aí acaba pegando das vizinhas, as vizinhas acabam pegando de outras vizinhas, e esse foco, quando eu comecei esse vídeo falando que o foco era nas criadas, era até um pouco disso. Porque a gente não tem bailes. Tirando o baile de máscaras, a gente não tem muitos bailes. O foco realmente é por detrás, né? A gente tem toda essa situação das criadas, que abala tudo, que vive na coluna da Lady Whistledown. E é muito divertido de ver um pouco. A gente já cansou um pouco, né? Cansou, digamos assim, desse glamour dos bailes, que é tudo sempre a mesma coisa. E aí, essa 4ª temporada é um respiro desses bailes. Apesar de estar na outra temporada, é um respiro. Porque o foco não é mais isso. Não, o foco não vai acontecer ali no meio do salão de dança, tirando o primeiro, que é quando eles se conhecem. Isso é muito interessante de se ver. O que eu mais posso dizer? A série é muito boa. As melodias continuam lindas. Tem todo o ar mágico de Bridgerton, tem todo o ar ali de temporada londrina, de 1800. É tudo muito lindo, os vestidos estão cada vez mais deslumbrantes. É um vestido mais bonito que o outro. Assim, é tudo muito magnífico, muito bem pensado. Bridgerton sempre foi uma série muito bem pensada nesse quesito de estilo e continua sendo. Não decepciona em nada em todas essas questões. A fidelidade do livro também está muito presente. É sim a temporada mais fiel até agora, em relação às anteriores. Conseguiram agradar os fãs. Pelo menos me agradou e muito. Estou muito feliz. Fiquei muito empolgada assistindo. Me relembrei lendo o livro, né? Isso é muito bom de se ter, porque é uma adaptação literária e eles conseguiram isso. Porque isso que eu foco. É uma adaptação literária. A gente entende, como leitores, que não tem como colocar exatamente o que está no papel nas telas. A gente queria, sim, mas a gente sabe que isso é impossível. Mas precisa respeitar as cenas importantes. Precisa respeitar toda a história. Toda a trajetória dos personagens. E essa temporada conseguiu, sim. Tirando a Francesca, que é um desserviço, na minha opinião. Eu havia falado isso na parte dos spoilers, mas agora sem spoilers, vou continuar falando. É um desserviço.
A série, pra mim, é perfeita, tirando todo o tempo de tela da Francesca. Ela é perfeita. Com a Francesca ali, os momentos que ela aparece, mancha a série, na minha opinião. Mas, tirando a Francesca, tudo é feito lindamente. Toda a história é contada muito bem. E agora só resta chegar fevereiro, né? Porque assim, cadê a segunda parte? Netflix, por que você fez isso com a gente? Por que dividiu Bridgerton em 2 partes? É pra gente sofrer mais? Porque terminou ali a temporada no momento crucial nos livros. É muita maldade. E é claro, na segunda parte, agora a expectativa tá lá em cima. Esperamos sim ver a cena da cadeia. Esperamos sim ver Violet defendendo a nora dela. E acabando ali com a Condessa. E assim, expectativas lá em cima, porque a primeira parte está fenomenal. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E é claro também, né? Se você também não conhece os livros, leia, porque a série Bridgerton nos livros é incrível e vale muito a pena conhecer. E o vídeo é hoje. Bridgerton tá maravilhoso. Esperamos a segunda parte. E é isso. Vão lá assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.